Os Sete Cosmos, capítulo 3 do livro Sim a Inferno, Sim a Diabo, Sim a Karma. Bem, amigos, estamos aqui reunidos novamente com o propósito de estudar o raio da criação. É urgente, indispensável e inadiável conhecer, de forma clara e precisa, o lugar que ocupamos no raio vivíssimo da criação. Antes de tudo, estimáveis cavalheiros, distintas damas, suplico-lhes encarecidamente seguir meu discurso com infinita paciência. Quero que os senhores saibam que existem 7 cosmos, a saber, primeiro, protocosmos, segundo, aiocosmos, terceiro, macrocosmos, quarto, deuterocosmos, quinto, mesocosmos, sexto, microcosmos, sétimo, tritocosmos. Primeiro, inquestionavelmente, o primeiro é formado por múltiplos sóis espirituais, transcendentais, divinais. Muito se falou sobre o sagrado Sol absoluto, e é óbvio que todo sistema solar é governado por um desses espirituais sóis. Isto quer dizer que nosso jogo de mundos possui seu sagrado Sol absoluto solar próprio, igualmente como todos os outros sistemas solares do inalterável infinito. Segundo, a segunda ordem de mundos é formada, realmente, com todos os milhões de sóis e planetas que viajam através do espaço. Terceiro, o terceiro jogo de mundos é formado por nossa galáxia, por essa grande Via Láctea, que tem como capital cósmica central o Sol Sírio. Quarto, a quarta ordem é representada por nosso sistema solar de Ors. Quinta, a quinta ordem corresponde ao planeta Terra. Sexto, a sexta ordem é o microcosmos Homem. Sétima, a sétima ordem está nos mundos infernos. Ampliemos um pouco mais essa explicação. Quero que vocês, senhores e senhoras, entendam com plena claridade o que é realmente a primeira ordem de mundos. Sóis espirituais extraordinários, cintilantes, com infinitos esplendores no espaço, radiantes esferas que jamais poderiam ser percebidos pelos astrônomos através de seus telescópios. Pensai agora no que são os bilhões e trilhões de mundos e estrelas que povoam o espaço sem fim. Recordai agora as galáxias. Qualquer destas, tomadas em separado, é certamente um macrocosmos. E a nossa, a Via Láctea, não é uma exceção. Que diremos do deuterocosmos? Inquestionavelmente, todo sistema solar, não importa a galáxia a qual pertença, seja essa de matéria ou de antimatéria, obviamente é um deuterocosmos. Terras do espaço são tão numerosas como as areias do imenso mar. Indubitavelmente, qualquer uma dessas, todo planeta, não importa qual seja seu centro de gravitação cósmica, é, por si mesma, um mesocosmos. Muito se tem dito sobre o microcosmos homem. Nós enfatizamos a ideia transcendental de que cada um de nós é um autêntico e legítimo microcosmos. Não obstante, não somos os únicos habitantes do infinito. É claro que existem muitos mundos habitados. Qualquer habitante do cosmos ou dos cosmos é um autêntico microcosmos. Por último, convém saber que dentro de todo o planeta existe o reino mineral submerso com seus próprios infernos atômicos. Estes últimos sempre se acham situados no interior de qualquer massa planetária e nas infradimensões da natureza, debaixo da zona tridimensional de Euclides. Entenda-se, pois, senhores e senhoras, que a primeira ordem de mundos é completamente diferente da segunda e que cada cosmos é absolutamente desigual, radicalmente distinto. A primeira ordem de mundos é infinitamente divinal, inefável. Não existe nela nenhum princípio mecânico. É governada pela única lei. A segunda ordem é inquestionavelmente controlada pelas 3 forças primárias que regulam e dirigem toda a criação cósmica. A terceira ordem de mundos, nossa galáxia, qualquer galáxia do espaço sagrado, é
indubitável que é controlada por 6 leis. A quarta ordem de mundos, nosso sistema solar ou qualquer sistema do infinito espaço, sempre é controlada por 12 leis. A quinta ordem, nossa Terra ou qualquer planeta similar ao nosso, girando ao redor de qualquer Sol, acha-se absolutamente controlada por 24 leis. Na sexta ordem cósmica, qualquer organismo humano encontra-se definitivamente controlada por 48 leis, e isto o vemos totalmente comprovado na célula germinal humana, constituída, como já é sabido, por 48 cromossomos. Por último, a sexta ordem de mundos está sob o controle total de 96. Quero que vós saibas de forma precisa que o número de leis nas regiões abismais se multiplica escandalosamente. É ostensível que o primeiro círculo dantesco está sempre sob o controle de 96 leis. Entretanto, o segundo se multiplica esta quantidade, dando 192 leis. No terceiro se triplica, no quarto se quadriplica, de tal forma que se pode multiplicar a quantidade de 96 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8 e vezes 9. Assim, pois, no nono círculo, multiplicando as 96 vezes 9, nos darão 864 leis. Se vós refletirdes profundamente sobre o primeiro cosmos, vereis que lá existe a mais plena liberdade, a mais absoluta felicidade, porque tudo é governado pela única lei. No segundo cosmos, ainda existe a plena dita, porque é completamente controlado pelas 3 leis primárias de toda a criação. Entretanto, no terceiro cosmos, já se introduz um elemento mecânico, porque estas 3 leis primitivas divinais, dividindo-se em si mesmas, convertem-se em 6. Obviamente, neste já existe certo automatismo cósmico. Já não são as 3 forças únicas as que trabalham, pois estas, ao se dividirem em si mesmas, originam o jogo mecânico de qualquer galáxia. Vejam, os senhores, o que é um sistema solar. É claro que, nele, já as 6 leis se dividiram novamente para se converterem em 12, aumentando a mecanicidade, o automatismo, a complicação, etc, etc. Limitemo-nos agora a qualquer planeta do infinito e muito especialmente ao nosso mundo terrestre. Obviamente, é mais heterogêneo e complicado, porque as 12 leis do sistema se converteram em 24. Olhemos agora, francamente, o microcosmos homem. Examinemos a célula germinal e encontraremos os 48 cromossomos, viva representação das 48 leis que controlam todo o nosso corpo. Obviamente, ao se dividirem essas 48 leis em si mesmas e por si mesmas, originam as 96 do primeiro círculo dantesco. Quero, pois, que vocês, senhores e senhoras, compreendam o lugar que ocupemos no raio da criação. Alguém disse que inferno vem da palavra infernus, que em latim significa região inferior. Assim, enfatizou a ideia de que o lugar que nós ocupamos na região tridimensional de Euclides é o inferno, por ser, segundo ele, o lugar inferior do cosmos. Desgraçadamente, aquele que fez tão insólita afirmação desconhecia realmente o raio da criação. Se ele tivesse tido maior informação, se tivesse estudado os 7 cosmos, ter-se-ia dado conta cabal de que o lugar inferior não é este mundo físico em que vivemos, senão os 7 cosmos, situados exatamente no interior do planeta Terra, nas infradimensões naturais, sob a zona tridimensional de Euclides. Pergunta: venerável mestre, depois de escutar com
toda atenção e paciência à científica exposição sobre o raio da criação, observemos que, ao se refletir a primeira ordem, ou seja, ao protocosmos, menciona que o movimento, a vida, corresponde à primeira lei, onde impera a liberdade absoluta. Foi-nos dito, seguindo as palavras do grande Kabir Jesus, descubra a verdade e a verdade te fará livre. Deve-se entender, segundo a lei das analogias e das correspondências, que para sermos nós, os homens que nos movemos e temos nosso ser na sexta ordem de mundos, ou seja, o microcosmos, para vivenciarmos a verdade e, portanto, sermos completamente livres, devemos pugnar para chegarmos a ser habitantes desses mundos regidos pela única lei? Resposta. Com maior gosto darei resposta à pergunta que fez o cavalheiro. Distintos senhores e senhoras, é indispensável compreender que a maior número de leis, maior grau de mecanicidade e dor. A menor número de leis, menor grau de mecanicidade e dor. Inquestionavelmente, no sagrado absoluto solar, no sol central espiritual deste sistema no qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Não existe mecanicidade de nenhuma espécie e, portanto, é óbvio que ali reine a mais plena bem-aventurança. Ostensivelmente, devemos lutar de forma incansável por nos libertar das 48, 24, 12, 6 e 3 leis para regressarmos realmente ao sagrado sol absoluto do nosso sistema. Pergunta. Mestre, deduz-se pelo explicado anteriormente que os mundos com mais leis são mais mecânicos e, portanto, logicamente mais densos e materiais. Isto quer dizer que os mundos infradimensionais ou infernais ocasionarão maior sofrimento e que, por esta razão, os chamamos a região das penalidades e dos castigos? Resposta. Essa pergunta do auditório me parece bastante interessante e é claro que me apresso a respondê-la com o maior agrado. Distinto Senhor, quero que saiba o Senhor e que todos entendam que há maior número de leis, maior grau de mecanicidade e dor. As 96 leis da primeira zona infernal resultam terrivelmente dolorosas. Sem dúvida, conforme tal número de leis se multiplica, em cada uma das zonas infradimensionais, também se multiplica a dor, a mecanicidade, a materialidade e o pranto. Pergunta. Venerável mestre, observamos que anteriormente nos fala o Senhor dos 9 círculos concêntricos na região das infradimensões, as quais correspondem aos 9 círculos das supradimensões do cosmos. Não obstante, ao referir-se ao raio da criação, somente enumera e explica 7 cosmos. Não há nisso alguma incongruência? Resposta. Honorável Senhor, é indispensável que o Senhor faça uma clara diferenciação entre os 7 cosmos, os 9 céus e os 9 círculos dantescos das infradimensões naturais. Obviamente, os 9 céus se encontram relacionados, como já dissemos, com as 9 regiões submersas sob a epiderme da Terra. Isto o viu Enoque em estado de êxtase no Monte Mória, lugar onde edificara mais tarde um templo subterrâneo com 9 pisos interiores, para alegorizar o realismo transcendental de sua visão. É inquestionável que os 9 céus se acham plenamente concretizados nas esferas da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. É claro que todos esses 9 céus correspondem ao deuterocosmos. Fica, pois, esclarecido em sua mente o fato de que os 7 cosmos não são os 9 céus? Pergunta. Mestre, ao nos dizer o Senhor que, conforme se vai baixando a maior número de leis, desde o primeiro cosmos até regiões infernais, a mecanicidade, o automatismo, a materialidade se faz cada vez maior. Faz-nos pensar que, ao nos irmos afastando das 3 leis primárias, apartamo-nos ao mesmo tempo da vontade direta do Pai, ficando a nossa própria miserável sorte. É este o caso?
Resposta: distinto cavalheiro, honoráveis damas que neste auditório me escutam, quero que os senhores saibam de forma clara e precisa que, mais além de todo esse jogo de mundos que forma nosso sistema solar, resplandece, glorioso, o sagrado absoluto solar. É indubitável que no sol central espiritual, governado pela única lei, existe a felicidade inalterável do eterno Deus vivo. Desafortunadamente, conforme nós nos afastamos mais e mais do sagrado sol absoluto, penetramos em mundos cada vez mais e mais complicados, onde se introduz o automatismo, a mecanicidade e a dor. Obviamente, no cosmos de 3 leis, a dita é incomparável, porque a materialidade é menor. Nesta região, qualquer átomo possui, dentro de sua natureza interior, tão somente 3 átomos do absoluto. Quão distinto é o terceiro cosmos? Lá a materialidade aumenta, porque qualquer de seus átomos possui em seu interior 6 átomos do absoluto. Penetremos no quarto cosmos. Ali encontramos mais densa a matéria, devido ao fato concreto de qualquer de seus átomos possui em si mesmo 12 átomos do absoluto. Concretizaremos um pouco mais. Se examinamos cuidadosamente o planeta Terra, veremos que qualquer de seus átomos possui em sua natureza íntima 24 átomos do absoluto. Especificando cuidadosamente, estudemos em detalhe qualquer átomo do organismo humano e perceberemos dentro dele, mediante a divina clarevidência, 48 átomos do absoluto. Baixemos um pouco mais e entremos no reino da mais crua materialidade, nos mundos infernos, sob a crosta do planeta em que vivemos, e descobriremos que, na primeira zona infradimensional, a densidade aumentou espantosamente, porque qualquer átomo inumano possui, dentro de sua natureza íntima, 96 átomos do absoluto. Na segunda zona infernal, todo átomo possui 192 átomos. Na terceira, todo átomo possui em seu interior 288 átomos do absoluto, etc, 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 aumentando, assim, a materialidade de forma espantosa e aterradora. Ao nos submergir dentro de leis cada vez mais complexas, obviamente, nos independentizamos de forma progressiva da vontade do absoluto e caímos na complicação mecânica de toda essa grande natureza. Se queremos reconquistar a liberdade, devemos libertar-nos de tanta mecanicidade e de tantas leis e voltar ao Pai. Pergunta: querido mestre, se não se faz a vontade divina no microcosmos homem, então por que se diz que não se move a folha de uma árvore sem a vontade de Deus? Resposta: distinto cavalheiro, no sagrado absoluto solar, como já dissemos, só reina a única lei. No cosmos das 3 leis ainda se faz a vontade do Pai, porque tudo é governado pelas 3 leis fundamentais. Entretanto, no mundo das 6 leis já existe, fora de toda dúvida, uma mecanicidade que, em certo sentido, a faz independente da vontade do absoluto. Pense o Senhor agora nos mundos de 24, 48 e 96 leis. É óbvio que em tais ordens de mundos a mecanicidade se multiplica independentemente do sagrado absoluto solar. Isto, claro, daria espaço como para dizer que o Pai fica excluído de toda a criação. Entretanto, é bom que todos saibam que toda mecanicidade é previamente calculada pelo sagrado Sol absoluto, já que não poderia existir as distintas ordens de leis e os diversos processos mecânicos se assim não tivesse sido disposto pelo Pai. Este universo é um todo dentro da inteligência do sagrado absoluto solar, e estes fenômenos se vão cristalizando de forma sucessiva, pouco a pouco. Entendido? Pergunta: venerável mestre, poder-nos-ia o senhor dizer a razão pela qual relaciona os 7 nas leis da criação, no organismo humano e nos mundos? É uma tradição
ou é realmente uma lei? Resposta: a pergunta que faz o cavalheiro merece uma resposta imediata. Quero que todos vocês, senhores e senhoras, compreendam com inteira claridade meridiana o que são as leis do 3 e do 7. É urgente que saibam que os cosmocratores, criadores deste universo no qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser, cada um sob a direção de sua divina mãe Kundalini cósmica particular, trabalhou na aurora da criação, desenvolvendo no espaço as leis do 3 e do 7, a fim de que tudo tivesse vida em abundância. Só assim pôde existir nosso mundo. Não é, pois, estranho que todo o processo cósmico natural se desenvolva de acordo com as leis do 3 e do 7. De modo algum nos deve parecer algo insólito que tais leis se achem correlacionadas no infinitamente pequeno e no infinitamente grande, no microcosmos e no macrocosmos, em tudo o que é, em tudo o que foi e em tudo o que será. Pensemos por um momento nos 7 chakras da espinha dorsal, nos 7 mundos principais do sistema solar, nas 7 rondas de que fala a teosofia antiga e moderna, nas 7 raças humanas, etc, etc, etc. Todos estes gigantescos processos setenários, toda cétupla manifestação de vida tem por base sempre as 3 forças primárias, positiva, negativa e neutra. Entendido? Pergunta: mestre, por que quando fala da criação dos mundos, seres ou galáxias, se expressa em termos tais como é claro, é indubitável, é óbvio, é natural, etc., em que se baseia para dizê-lo com tal segurança? Resposta: vejo ali no auditório que alguém fez uma pergunta bastante interessante e sinto agrado em responder-lhe. Senhores e senhoras, quero que vocês saibam de forma concreta, clara e definitiva que existem 2 classes de razão. A primeira, denominá-la emos, subjetiva. A segunda, qualificá-la emos como objetiva. Inquestionavelmente, a primeira tem por fundamento as percepções sensoriais externas. A segunda é diferente e só se processa de acordo com as vivências íntimas da consciência. É óbvio que, atrás dos termos citados pelo cavalheiro, encontram-se, realmente, os diversos funcionalismos de minha própria consciência. Utilizo tais palavras da linguagem como veículos específicos de meus conceitos de conteúdo. Com outras palavras, ponho certa ênfase para dizer ao cavalheiro e ao honorável auditório que me escuta o seguinte: jamais utilizaria as palavras citadas pelo Senhor se antes não tivesse verificado com meus poderes conscientivos, com minhas faculdades cognoscitivas transcendentais, a verdade de tudo o que estou afirmando. Gosto de usar termos precisos com o propósito de conhecer ideias exatas. Isso é tudo. Pergunta: venerável mestre, o senhor mencionou em sua anterior exposição a aurora da criação. Poderia explicar-nos em que época funcionou e de quem foi a obra? Resposta: distinto cavalheiro, na eternidade não há tempo. Quero que todos os que nesta noite assistiram à nossa conferência compreendam perfeitamente que o tempo não tem um fundo real, uma origem autêntica, legítima. Certamente, e em nome da verdade, devo dizer-lhes que o tempo é algo meramente subjetivo, que não possui uma realidade objetiva, concreta e exata. O que existe realmente é a sucessão de fenômenos. Sai o sol e exclamamos: são 6 da manhã. Oculta-se e dizemos: são 6 da tarde. Transcorrem 12 horas. Porém, em que parte do cosmos estão essas horas? Este tempo, podemos, acaso, agarrá-lo com a mão, pô-lo sobre uma mesa de laboratório? De que cor é esse tempo? De que metal ou substância é feito? Reflitamos, senhores.
Reflitamos um pouco. É a mente a que inventa o tempo, porque o que verdadeiramente existe de forma objetiva é a sucessão de fenômenos naturais. Desgraçadamente, nós cometemos o erro de pôr tempo a cada movimento cósmico. Entre o sair e o ocultar-se, o sol, pomos nossas queridas horas, inventamo-las, anotamo-las ao movimento dos astros, mas estas são uma fantasia da mente. Os fenômenos cósmicos se sucedem uns aos outros, dentro do instante eterno da grande vida em seu movimento. No sagrado Sol absoluto, nosso universo existe como um todo íntegro, unitotal, completo. Nele se processam todas as mudanças cósmicas dentro de um momento eterno, dentro de um instante que não tem limites. Resulta palmar e manifesto que, ao se cristalizarem os distintos fenômenos sucessivos deste universo, vem à nossa mente, desgraçadamente, o conceito tempo. Tal conceito subjetivo é sempre posto entre fenômeno e fenômeno. Realmente, o Logos solar, o demiurgo arquiteto do universo, é o verdadeiro autor de toda esta criação. Não obstante, não podemos pôr uma data à sua obra, à sua cosmogênese, porque o tempo é uma ilusão da mente e isto está mais além de todo o meramente intelectivo. Inferno ou os mundos infernos existem desde toda a eternidade. Recordemos aquela frase de Dante em sua Divina Comédia: por mim se vai a cidade do pranto, por mim se vai a eterna dor, por mim se vai para a raça condenada. A justiça animou meu sublime arquiteto, fez-me a divina potestade, a suprema sabedoria e o primeiro amor. Antes que eu não tive nada criado, à exceção do imortal, e eu duro eternamente. Ó, vós, os que entrais, abandonai toda a esperança. Pergunta: venerável mestre, segundo pude dar-me conta, o mestre G coloca o mundo das 98 leis na Lua. Ao contrário, o senhor afirma que esta região se encontra debaixo da epiderme do organismo planetário em que vivemos. Poderia explicar-me a razão desta divergência de conceitos? Resposta: honorável senhor, apresso-me a dar resposta à sua pergunta. Certamente o mestre G pensa que o raio da criação termina na Lua, e eu afirmo de forma enfática que este conclui nos mundos submersos no inferno. A Lua é algo diferente. Distintos senhores, pertence ao passado, dia da criação. É um mundo morto, um cadáver. As viagens dos astronautas a nosso satélite vieram demonstrar de forma contundente e definitiva o fato irrefutável de que a Lua é um mundo morto. Não sei como o mestre G se equivocou em seus cálculos. Qualquer lua do infinito espaço é sempre um cadáver. Desafortunadamente, o mestre G acreditou firmemente que, em nosso sistema, a Lua era um mundo novo que surgia do caos, que nascia. Num passado dia cósmico, a Lua teve vida em abundância. Foi uma maravilhosa terra do espaço. Porém, já morreu e, num futuro, haverá de desintegrar-se totalmente. Isto é tudo. Pergunta: querido mestre, de acordo com o mestre G, nosso satélite, a Lua, originou-se por um desprendimento de matéria terrestre devido a forças magnéticas de atração tremendas dentro das leis de gravidade, formando um mundo novo, onde seguramente ingressaram as almas perdidas para sofrer nessas regiões infradimensionais do Averno. Quer dizer, mestre, que o mestre G chegou a esta conclusão porque suas faculdades cognoscitivas eram pobres? Resposta: escuto a pergunta do senhor e é claro que sinto prazer em responder-lhe. De modo algum quero subestimar as faculdades psíquicas do mestre G. Obviamente, cumpriu uma missão maravilhosa e seu labor é esplêndido. Não obstante, o homem tem direito de se equivocar. É possível que ele tomasse essa informação relacionada com Selene de alguma lenda, de alguma fonte, de alguma alegoria, etc, etc,
etc. Em todo caso, nós afirmamos de forma enfática o que nos consta, o que podemos verificar por nós mesmos, diretamente, sem menosprezar o labor de nenhum outro mestre. Que de alguma colisão entre a Terra e outro planeta tenha partido a Lua, ou que ela tenha emergido do Pacífico, como sustém outro respeitável mestre, são conceitos que respeitamos, porém que nós não evidenciamos praticamente. Afirmo de forma contundente e com certa ênfase e me limito exclusivamente a expor com minha razão objetiva o que por mim mesmo pude ver, ouvir, tocar e apalpar. Jamais em todo o cosmos chegamos a saber que alguma lua se converta em mundo habitável. Qualquer iniciado bem desperto sabe, por experiência direta, que os mundos, como os homens e as plantas, e tudo o que existe, nasce, cresce, envelhece e morre. É ostensível que qualquer planeta que falece, de fato e por direito próprio, se converte num cadáver, numa lua. Nosso planeta Terra não será uma exceção, e podem estar vocês seguros, senhores e senhoras, que depois da sétima raça humana se converterá também em uma nova lua. Sejamos, pois, exatos. Eu sou matemático na investigação e exigente na expressão. Temos métodos, sistemas e procedimentos mediante os quais podemos e devemos pôr-nos em contato com esses mundos infernos. Então, reconheceremos o realismo da Divina Comédia de Dante, quem situa o inferno debaixo da epiderme do planeta Terra.